A Bíblia aberta na carta aos Efésios, por favor. Vamos orar. Pai bendito e amado, quero pedir ao Senhor que continue nos ensinando a Tua palavra, como tem feito, nos repreendendo pela Tua palavra, nos corrigindo pela Tua palavra e nos educando pela Tua palavra. Porque antes de qualquer coisa na nossa vida, o que o Senhor espera de nós é a obediência à Tua palavra. Então que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou fazer hoje uma síntese da nossa série Vida Comunitária. Vou juntar as peças. Foram 6 pregações, basicamente. Isso mesmo, né? 6 pregações sobre vida comunitária. E o meu objetivo é exatamente mostrar para os irmãos quais são os pressupostos para que a gente possa viver de fato a vida comunitária. Quais são esses pressupostos? Nessa série de reflexão eu pude apresentar 6 pressupostos. Eu sei que muitos não prestaram atenção em todas as reflexões. Eu sei que muitos não tiveram o desejo de acessar o YouTube e rever cada uma dessas mensagens. Então por isso eu decidi fechar essa série com uma síntese, para que a gente possa parar, refletir e se perguntar: algo que eu preciso melhorar? Existe algum ponto que eu preciso trabalhar para que a gente consiga de fato viver uma vida comunitária? Então a pergunta que eu gostaria de colocar para a gente aqui, para fazer esse resumo, é o seguinte: o que a vida comunitária pressupõe? O que a vida comunitária pressupõe? Primeiro, a vida comunitária pressupõe uma nova identidade. Pressupõe uma nova identidade. É interessante quando você estuda a carta de Paulo aos Efésios, você percebe que o propósito de Paulo nessa carta é mostrar que Deus está construindo uma nova sociedade. Eu vou repetir. Quando você estuda a carta de Paulo aos Efésios, e é bom que você saiba que este era o livro mais importante, ou melhor, o livro que Calvino mais gostava. Então quando você estuda essa carta, você percebe que Paulo está querendo mostrar para a igreja: olha, Deus está construindo uma nova sociedade. Deus está construindo uma nova comunidade. E como que Deus está construindo essa nova sociedade? Como que Deus está construindo essa nova comunidade? Por meio das pessoas, dos cristãos, dos chamados, dos escolhidos e dos eleitos. Das pessoas, dos cristãos, dos chamados, dos escolhidos e dos eleitos. Que nós vamos aprender no capítulo 1. O capítulo 1 diz que nós temos uma identidade. Qual é essa identidade? Qual é a identidade dessa nova sociedade? Qual é a identidade dessa nova comunidade? Primeiro, ele vai mostrar aqui que nós somos um povo abençoado, ou seja, nós somos uma pessoa abençoada. Esta é a nossa identidade. E se somos abençoados, logo não somos amaldiçoados. Se somos abençoados, logo ninguém pode nos amaldiçoar. Quem vai amaldiçoar? O abençoado por Deus. Qual maldição vai caber ou vai cair sobre a vida de uma pessoa abençoada? Como eu posso amaldiçoar alguém que Deus decretou a sua bênção? Eu acho que esse foi o grande aprendizado de Balaão no Antigo Testamento. Chamaram Balaão, pagaram o profeta Balaão para amaldiçoar Israel. Mas como eu posso amaldiçoar um povo abençoado?
Como nós nos definimos? Como nós nos vemos? Somos pessoas abençoadas. Você não é abençoado porque o pastor orou por você. Você não é abençoado porque você recebeu uma unção com óleo na sua igreja. Você não é abençoado porque você sobe ao monte constantemente. Você não é abençoado porque você faz correntes ou porque faz campanha. Você é abençoado porque Deus te abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. O diabo sabe disso. O problema sou eu que não sei disso. O diabo tem certeza disso. O problema sou eu que não interiorizo essa verdade de fé. Você é abençoado. Diga: eu sou abençoado. Mas em segundo lugar, queridos irmãos, somos também uma pessoa eleita por Deus. Além de abençoado, o texto nos diz que Deus nos elegeu. O Pai nos elegeu. É isso que está aí no capítulo 1 de Efésios. Ele nos elegeu e nos adotou como filhos. Ele nos elegeu e nos colocou no corpo de Cristo. Olha aí, queridos irmãos, o verso 4. Porque Deus nos escolheu nele, na pessoa de Cristo, antes da fundação do mundo. Quem é você? Eleito de Deus. A ideia da doutrina da eleição é que não pressupõe a minha escolha. A ideia da eleição divina é que não pressupõe meu esforço. A ideia da eleição divina é que não pressupõe obras, méritos humanos. A eleição é um ato incondicional, unilateral do Pai vindo ao meu encontro, ao seu encontro e nos chamando para a adoção de filhos no corpo de Cristo. Você é um eleito de Deus, amém? A maior blindagem que nós temos contra o inferno, a maior blindagem que nós temos contra Satanás, a maior blindagem que nós temos é o fato de que somos eleitos por Deus. E eu quero dizer uma coisa: o fato de sabermos que somos eleitos nos dá o senso de pertença, porque nos elegeu para a sua família, Ele nos elegeu para o seu corpo. Deus está criando uma nova sociedade e você foi escolhido para essa nova sociedade. Deus está criando um novo povo e você foi escolhido. Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, foi escolhido por Deus. Estava em Ur dos Caldeus. Deus foi lá e chamou ele para, a partir dele, começar um novo povo. Isso foi tremendo, isso foi extraordinário, mas mais extraordinário do que isso é o fato de que cada um de nós também fomos eleitos para ingressar nessa nova família e nesse corpo de Cristo. A doutrina da eleição nos protege de qualquer senso de insegurança. A doutrina da eleição nos protege de qualquer possibilidade de acreditar que não somos salvos, porque não depende de mim e não depende de você. A vida comunitária pressupõe identidade, somos abençoados. A vida comunitária pressupõe identidade, somos eleitos. Mas a vida comunitária também, queridos irmãos, pressupõe, a vida comunitária pressupõe também que nós fomos redimidos. Olha aí o verso 4, nele temos a redenção. O Pai nos abençoou, aleluia, sou abençoado. O Pai me elegeu na eternidade. Antes que o mundo existisse, Ele já pensava em mim, Ele já pensava em você. Mas o Pai também nos redime a partir de Cristo na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Jesus estava dizendo para o Pai: eu sei que Ele é pecador, eu sei que Ele errou, eu sei dos seus pecados, eu sei dos seus erros, mas eu estou tomando sobre mim todos os seus pecados e eu estou transferindo para Ele a minha justiça. A redenção nada mais é do que a grande troca cósmica, aonde Ele pega os pecados da humanidade, toma para Ele e nos dá a sua justiça. Fomos redimidos. A comunidade que nasceu, a comunidade que o Pai está construindo é de pessoas redimidas, não é de pessoas, queridos irmãos, boazinhas, não é de pessoas com instintos religiosos. Não, queridos irmãos, não é isso.
Quando eu fiz o teste psicotécnico para entrar no seminário, na época, lá em 1983, 4, a gente era obrigado a fazer o teste psicotécnico para entrar, para saber se a gente era apto a fazer o curso de teologia ou não, né? E o teste foi feito lá no Colégio Batista. E eu lembro que o meu teste psicotécnico deu que eu tinha 98 de aptidão social. Eu tinha 98% de aptidão social. Mas lá diz que eu tinha 99% de aptidão religiosa. Está lá, eu tenho até hoje o teste guardado. Se eu não perdi, está lá. Não é natural, não é instintual, é graça. A redenção é o resgate. Deus viu que você estava perdido nas trevas. Deus viu que você era escravo de Satanás. E Ele foi lá e te redimiu. E Ele te redimiu por quê? Porque essa nova sociedade é uma sociedade de eleitos e redimidos pelo sangue de Jesus. Nós podemos ter a igreja lotada de pessoas, mas isso não significa que o céu está lotado dessa igreja que está aqui, ou será lotado, porque no céu não entra membro de igreja, no céu entra redimidos pelo sangue do Cordeiro. O que nos blinda de todo mal é o sangue de Jesus. Apocalipse 12 diz: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. É o sangue que nos blinda de qualquer obra de maldade. Por isso que crente não crê em inveja, mal olhado, olho gordo, nem olho magro, porque na realidade nós somos redimidos, logo somos blindados. Nós não somos apenas abençoados, nós não somos apenas eleitos, nós não somos apenas redimidos, nós somos selados pelo Espírito Santo. Essa é a nossa identidade. Verso 13: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados. Martin Lloyd Jones diz que esse selo nada mais é do que o batismo com o Espírito Santo. Nós somos selados. O ato de selar é o momento que o Espírito Santo habitou em você. Quando Paulo está querendo mostrar na sua carta que Deus está construindo uma nova sociedade, ele está falando: Deus está construindo uma nova sociedade com pessoas abençoadas. Deus está construindo uma nova sociedade com pessoas eleitas e adotadas da família dele. Deus está construindo uma nova sociedade com pessoas redimidas pelo sangue de Jesus no Calvário. Mas Deus está construindo uma nova sociedade com pessoas seladas pelo Espírito Santo, com pessoas habitadas pelo Espírito Santo. É por isso que a Bíblia diz, e ela é clara, 2 vezes em 1 Coríntios, ela vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em nós. Essa nova comunidade, essa nova sociedade é de pessoas habitadas pelo Espírito Santo. É por isso, meus amados irmãos, que a vida comunitária pressupõe uma nova identidade. Só vamos conseguir viver a vida comunitária se as pessoas que estiverem aqui foram abençoadas, eleitas, adotadas, redimidas e seladas pelo Espírito Santo. Esse povo vence obstáculos, esse povo supera conflitos, esse povo supera dificuldades, esse povo supera problemas de relacionamento, porque nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. Vida comunitária pressupõe uma nova identidade de pessoas abençoadas, eleitas, redimidas e seladas. Mas em segundo lugar, a vida comunitária pressupõe crescimento espiritual. Essa é a mensagem que está aí no capítulo 1, do verso 15, queridos irmãos, até o verso 23. Tem que haver crescimento espiritual. O que está paralisando as igrejas? O que está fazendo a igreja patinar e não ir para frente? A ausência de crescimento espiritual. E aonde não há crescimento espiritual, não há crescimento emocional. Vivemos aquilo que Juan Carlos Ortiz chamou de uma infância perpétua. Ortiz dizia na década de 70 que o problema da igreja é o crente que vive
uma infância perpétua. Precisamos crescer espiritualmente. E o que Paulo nos mostra nessa porção aqui, no verso 15 a 22, é que esse crescimento espiritual, queridos irmãos, pressupõe tanto o ensino da palavra quanto a oração. Paulo estava ensinando a Bíblia. Paulo passou 3 anos na igreja de Éfeso, ensinando o doente provavelmente 5 horas por dia. 5 horas por dia, Paulo expunha a palavra, expunha as escrituras, com certeza fazendo aplicações como faziam os puritanos, com certeza desafiando as pessoas a uma vida de obediência. Mas Paulo entendeu, não basta ensinar a Bíblia, não basta bons sermões, não basta, meus queridos obreiros e presbíteros, boas pregações, é preciso pagar um preço de oração para que as pessoas cresçam espiritualmente. Nós precisamos desses 2 braços, palavra e oração, oração e palavra, palavra e oração. A igreja precisa dessas 2 coisas para crescer espiritualmente. Posso ouvir amém? Para mim, essa primeira coisa que ele vai nos mostrar para o crescimento espiritual. Aprendemos que para crescer espiritualmente precisamos de palavra e de oração, mas nós aprendemos também que para crescer espiritualmente nós precisamos do espírito de revelação, do pleno conhecimento de Deus, verso 19. Olha o que ele diz aí no verso 19, queridos irmãos. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua força. Anotei aqui o versículo errado, queridos, vamos voltar aqui, 17. E peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo e glorioso Pai lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Sem esse espírito de revelação, não há crescimento espiritual. Não basta ler a Bíblia mecanicamente. Não basta ler a Bíblia como se lê um jornal, como se lê um livro qualquer. É preciso da iluminação do Espírito Santo. É preciso que o Espírito Santo esteja do seu lado. É por isso que quando você lê a Bíblia, você tem que falar: Deus, fala comigo. Deus, mostra-me o entendimento dessa palavra. Eu preciso de lógica para interpretar a Bíblia, mas eu preciso de unção para interpretar a Bíblia. É um erro achar que apenas a lógica é suficiente para entendermos a Bíblia. Eu preciso da lógica gramatical, eu preciso da lógica do gênero literário, eu preciso da lógica do contexto cultural e histórico, mas eu preciso da unção do Espírito para entender essa revelação. Deixa Deus interiorizar em você o que Ele quer dizer na palavra nessa noite. Deixa Deus colocar dentro da sua mente e no seu coração o que Ele está querendo dizer para você. Não há crescimento espiritual sem espírito de revelação. Posso ouvir amém? Não há crescimento espiritual também, querido irmão, se os nossos olhos interiores não forem abertos, queridos. Olha o verso 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Por que as pessoas não entendem a Bíblia? Porque estão cegas. Porque as pessoas não entendem o texto sagrado? Não é porque elas são burras, queridos irmãos, é porque elas estão cegas. Jesus virou-se para os discípulos do caminho de Emaús: olha, vocês são lerdos demais de entendimento, vocês são lentos para compreender. Eu falei o tempo todo que eu ia morrer e ressuscitar. Sabe por quê? Porque os olhos ainda continuam com escama. Sabe qual é o problema nosso, queridos? A gente ouve pregação 1 dia, 2 dias, 3 dias, a gente vai para o acampamento e a gente é desafiado pela palavra, mas continuamos as mesmas pessoas. Pergunta aos irmãos por quê? Porque os nossos olhos interiores estão cegos. Nós não conseguimos perceber que Deus está falando comigo, Deus está falando com você, Deus está te sacudindo com a palavra, mas você não consegue perceber que é com você. Você olha para o irmão e diz: é com ele. Você olha para o irmão e diz: é com ela. Você olha para o pastor e diz: é para ele. É para você, queridos irmãos, é sobre você a palavra. Posso ouvir amém? Não há crescimento espiritual, queridos, sem espírito de revelação. Se nossos olhos não estiverem abertos, e não há crescimento espiritual, queridos irmãos, sem poder de Deus. Tem que ter poder de Deus, queridos. É isso que ele vai dizer, queridos irmãos, quando ele diz aí: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e glorioso Pai lhes dê o espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento dele. Ore para que eles lhes dê os olhos
para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança do qual nos chamou e a riqueza gloriosa dele nos seus santos. Ele quer dizer, vocês precisam do poder de Deus para poder abrir a mente de vocês, para poder abrir o entendimento de vocês, para que vocês tenham a capacidade de viver, queridos irmãos, aquilo que vocês têm que viver, verso 21, muito acima de todo governo e autoridade e poder humano, existe o poder de Deus. Nós precisamos do poder, é por isso que Atos 1:8 vai dizer, e recebereis poder ao descer sobre vós do Espírito Santo. Eu preciso de poder para vencer a tentação, eu preciso de poder para resistir às críticas, eu preciso de poder para resistir às retaliações, eu preciso de poder para resistir às tempestades. Posso ouvir amém, queridos irmãos? Mas infelizmente, igreja do Senhor Jesus, está nos faltando esse poder interior, está nos faltando essa capacidade interior, queridos irmãos, para que a gente possa vencer na vida cristã. Eu não vou crescer espiritualmente, querido, sem palavra e oração. Eu não vou crescer espiritualmente sem espírito de revelação. Eu não vou crescer espiritualmente sem que os meus olhos interiores sejam abertos. E eu não vou crescer espiritualmente sem que o poder de Deus haja na minha vida e no meu interior. Eu não preciso de poder para expulsar demônio. Quer dizer, preciso. Mas o principal poder que eu preciso é para expulsar as mazelas do meu coração. Eu preciso de poder para ter coragem de confessar meus pecados. Eu preciso de poder para ter coragem de chamar pecado pelo nome de pecado, e não de problema psicológico, e não de transtorno psicológico. Eu preciso de poder para encarar de frente quem eu sou diante de Deus. Mas em terceiro lugar, querido, a vida comunitária pressupõe uma atitude inclusiva. Sem atitude inclusiva não existe vida comunitária. É isso que nós vamos aprender no capítulo 2, do verso 11 ao 22. Nós precisamos, queridos irmãos, de vida. Nós precisamos, queridos irmãos, de uma atitude inclusiva, queridos irmãos. Sem uma atitude inclusiva, nós não vamos conseguir. Para termos uma atitude inclusiva, precisamos primeiro compreender quem a gente era antes de conhecer Cristo. É isso que o texto vai dizer. No verso 11 e 12, queridos irmãos, ele vai dizer assim: portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios de nascimento, chamados de circuncisão, pelos que chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo. Diz mais: separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Como nós estamos, queridos irmãos? Como que nós estamos? A ideia de que nós éramos pecadores, a ideia de que nós éramos perdidos, a ideia de que nós estávamos nas trevas, nos permite olhar para os outros como iguais a nós. O profeta Isaías, diante da presença de Deus, ele disse: sou homem de lábios impuros, mas eu também vivo no meio de um povo de impuros lábios. Eu também vivo no meio de um povo de impuros lábios. Nós temos que ter, queridos irmãos, a consciência plena de que nós éramos pecadores. Nós só vamos ter uma atitude inclusiva quando compreendemos quem éramos. Nós só vamos ter uma atitude inclusiva quando nós compreendemos o que Cristo fez por nós. É isso que está nos versos 13 ao 18. E o que Cristo fez por nós. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados. Ele nos aproximou como? Pela graça. Foi Ele que te aproximou, não foi você que se aproximou de Deus. Não foi você que tomou iniciativa para dizer: eu vou me aproximar do Pai, não. Foi Ele que te chamou, foi Ele que te aproximou, foi Ele que disse: vem cá, filho, vem para mim, vem para perto, eu quero você do meu lado. Amados irmãos, a atitude inclusiva começa com a consciência de quem éramos, mas a atitude inclusiva começa também quando nós entendemos que não fomos nós, por nossos méritos,
que nos aproximamos de Cristo. E se Ele aproximou você, Ele pode aproximar qualquer outra pessoa, independente do seu pecado, independente da sua folha corrida, independente do grau da sua maldade. Aquele que aproximou você, aproximou Saulo de Tarso, o perseguidor dos cristãos. Aquele que aproximou você, aproximou o endemoniado gadareno. Aquele que aproximou você, aproximou o Zaqueu, ali em cima da árvore. Aquele que aproximou você, aproximou Cornélio religioso. Então é Ele, é somente Ele, quem tem essa consciência de que é Ele que nos chama, é Ele que nos aproxima, não tem dificuldade de incluir qualquer pessoa. Mas infelizmente, muitos de nós temos essa dificuldade. Nos escondemos numa máscara religiosa. Nos escondemos, queridos irmãos, numa máscara religiosa, achando, queridos irmãos, que de fato somos melhores, não somos melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que você. Você não é melhor do que eu. Para termos uma atitude inclusiva, precisamos também compreender o que somos hoje em Cristo, verso 19 a 22. E o que é que somos hoje em Cristo, igreja? Primeiro, somos cidadão do reino. É isso que está aí, queridos irmãos, no verso 11 ao 12. Aí fala que nós somos concidadãos, queridos irmãos, dos santos. Concidadão, eu prefiro a expressão, somos cidadão do reino. Quem é você? Cidadão do reino. Você não é primeiramente cidadão de BH, cidadão de Contagem. Você é primeiramente cidadão do reino de Deus. Isso deveria mudar a sua mentalidade. Isso deveria mudar o seu comportamento. Porque aonde você estiver, você representa o reino de Deus. Posso ouvir amém? Aonde você estiver, você representa o Rei dos Reis. É por isso que no Pai Nosso nós oramos: venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Só os eleitos, só os redimidos, só os selados é capaz de dizer: venha a mim o teu reino. Eu sou cidadão do reino. E quem é cidadão do reino vive governado pelas regras do reino de Deus. E as regras do reino de Deus não é a regra do preconceito, não é a regra da exclusão, não é a regra do racismo. Queridos irmãos, a atitude inclusiva pressupõe compreender quem éramos, pressupõe compreender o que Cristo fez por nós, mas pressupõe compreender quem somos. Somos cidadão do reino. Verso 19, somos família de Deus. Somos família de Deus. Na família de Deus a gente não se une por afinidade. Por favor, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, cai a ficha. Na família de Deus nós não nos unimos porque temos afinidade, gosto mais dessa, mais daquele. Isso é absurdo, isso é irracional na lógica dos cidadãos do reino. Nós nos unimos porque somos família de Deus. Jesus nivelou todo mundo quando ele disse: quem é a minha família? São os brancos? Não. São os pretos? Não. São aqueles que têm o mesmo sangue? Não. São todos que ouvem a minha palavra, todos que obedecem a minha palavra é a minha família. Quem é seu irmão? Qualquer pessoa que obedece a palavra. Quem é seus íntimos? Qualquer pessoa que obedece a palavra. Não é o critério da afinidade que nos identifica como cidadãos do reino. O que nos identifica como cidadão do reino é o fator comum de que estamos em Cristo Jesus. Posso ouvir amém? Aleluia! Dê uma salva de palmas para o Senhor. Mas infelizmente, essa mensagem não entra na cabeça dos crentes. E falo isso como pastor dessa igreja. Não entra. Infelizmente, nós não compreendemos o que significa ser família de Deus. Temos dificuldade para entender isso. Na verdade, eu acho que nós não somos governados pela lógica do reino de Deus, pela regra de fé e prática do reino de Deus, que é a Bíblia. Somos governados por outra Bíblia, uma Bíblia interna, a Bíblia do meu eu, do que eu gosto, do que eu não gosto, do que eu quero perto de mim, do que eu não quero.
Mas em terceiro lugar, queridos irmãos, quem nós somos, cidadãos do reino, quem nós somos, família de Deus, quem nós somos, templo de Deus, verso 20 a 22. Somos templo. É interessante porque Paulinho foi muito sábio em 1 Coríntios, porque Paulinho em 1 Coríntios ele vai dizer, queridos irmãos, em 3,16 e 6,19, ele duas vezes ele vai dizer que somos templo do Espírito Santo. Porém, em 6,19, se não me falha a memória, em 3,16, ele vai dizer que a igreja é templo do Espírito Santo. Mas em 6,19 ele vai falar que eu e você é templo do Espírito Santo. Eu e você é templo do Espírito Santo. Diga, eu e você é templo do Espírito Santo. Mas há um lado também, uma outra dimensão. Eu sozinho sou templo do Espírito Santo. Paulinho foi fantástico. Eu sozinho sou templo do Espírito Santo. Nós, enquanto igreja, somos templo do Espírito Santo. E por que ele falou isso? Para que ninguém ache que são um punhado de templozinho do Espírito Santo saindo pela ilha. Nós somos um punhado de templozinhos passeando. Querido, você individualmente é templo, mas você coletivamente é templo do Espírito Santo. Se o Espírito Santo habita em nós, então não é a cor que nos define, que nos une. Se o Espírito Santo habita em nós, então não é o gênero que nos une, não é a afinidade. O grande teólogo Peter Wagner, fazendo uma análise do capítulo 12, do verso 12 até o verso 31 de 1 Coríntios, ele vai dizer que dois elementos unem o corpo. Nós ouvimos isso aqui na quarta-feira. Eu não sei, não me lembro mais quem pregou, mas quais são os dois elementos que unem o corpo a partir de 1 Coríntios 12, do verso 12 ao 31. Foi pregado na quarta-feira aqui, quando analisamos o capítulo 12. Quem lembra, levante a mão. Quem não lembra, diga, infelizmente, eu sei de nada. Peter Wagner, isso foi citado, porque o Hernandes de Lopes, ele está citando Peter Wagner. E eu sei porque eu tenho a fonte original. Eu tenho Peter Wagner lá em casa, escrito. O sangue e o espírito. Lembrou agora? Continua não lembrando, né? Tudo bem. O sangue e o espírito. O que faz a união do corpo? O sangue. Não é isso? Você corta o dedinho, sangue. Você toma uma pancada na cabeça, infelizmente, pode dar uma hemorragia interna. Sangue. Não é assim? O sangue está unindo o corpo inteiro. Peter Wagner vai e diz: o sangue de Cristo une o corpo. Qual outra coisa? O espírito. O espírito está onde? No estômago. Aonde aloja o espírito? No coração? No intestino? No pulmão? Vento? Pneuma? Roche, no hebraico? Sopro. O Espírito enche todo o nosso corpo por completo. O que une o corpo? Versículo 12 ao 31 de 1 Coríntios 12. É o sangue e o Espírito. Peter Wagner. Portanto, queridos irmãos, qual é o fator que nos une? Diga comigo: o sangue de Cristo, o Espírito Santo. Diga, não é afinidade. Interioriza essa verdade. Quarto lugar, a vida comunitária pressupõe esforço próprio. Não vamos viver a vida comunitária, queridos irmãos, sem esforço próprio. A salvação não exige esforço, porque a salvação é monergística. A salvação não exige esforço, porque ela é unilateral. A salvação depende unicamente da ação da graça, mas a santificação, a vida cristã,
a vida comunitária pressupõe esforço próprio. Se você não se esforçar para viver a vida comunitária, você não vai viver. O que você tem feito para se esforçar para ter comunhão com os irmãos? O que você tem feito para se esforçar para ter unidade com os irmãos? O que você tem feito para se esforçar a fazer essa igreja ficar cheia? Qual é o seu esforço para encher as cadeiras? Qual é o seu esforço para acabar com os mimimis, com as picuinhas? Qual é o seu esforço para acabar com as divisões? Não é a vida comunitária sem esforço próprio, posso ouvir amém? Meus irmãos, capítulo 4 vai nos mostrar que temos que nos esforçar primeiramente nas virtudes. Quais virtudes? Humildade, mansidão, paciência, tolerância e amor, versículo 1 ao 3. Se nós não nos esforçarmos para sermos humildes, o que é ser humilde? Aceitar que o outro é diferente. Aceitar que o outro pensa diferente. Fala alto, fala baixo. Que o outro é o outro. Não, eu não concordo com o filósofo francês Jean-Paul Sartre, que dizia que o inferno é o outro. Não, o inferno não é o outro é o meu próximo, que eu tenho que amar, disse Jesus. Você tem que ter humildade, mansidão. O que é a mansidão? Aristóteles dizia que é trazer a ira sobre controle. Quem não tem ira não é ser humano. A ira é o ímpeto que nos ajuda a nos defender, a lutar pelos nossos direitos. Mas essa ira descontrolada e fora do controle, ela nos mata interiormente e mata socialmente. Nós temos que ter paciência. Paciência com o irmãozinho lento. Alguém aqui já conversou com uma pessoa que sofre de deficiência de gagueira? Não sei o termo mais politicamente correto para usar aqui agora. A gente quer o tempo todo completar a frase para ele. Pastor. Não é assim? A gente não tem paciência para aquele que tem dificuldade. Às vezes a pessoa vai contar uma história e você fala, dá para ir direto ao ponto. Mas tem gente que gosta de enredo. Tem gente que nasceu para contar história, para fazer contos, para escrever crônicas. Oh, irmãos, eu como teólogo vou falar com isso com vocês. Quando a pessoa me faz uma pergunta, eu vou lá no contexto histórico, cultural. Depois eu fico pensando, quando eu falei para a pessoa de uma vez o que é o que eu quero dizer. Mas eu tenho essa coisa de querer explicar o porquê da coisa, como da coisa. E eu me pergunto, como que eu faço? Eu sou assim. Eu vou pregar, eu quero entender o contexto do texto, contar a história. Tem que ter paciência, temos que ter tolerância. Sabe, irmãos, vou dizer uma coisa aqui para vocês. Talvez vocês vão discordar de mim. Não existe pessoa irritante. Viu, pastor? Não tem pessoa irritante. Não existe pessoa irritante. Viu, meu presbítero Arlete? Dá para engolir essa? O que existe é pessoa irritada. Existe pessoas irritadas. Eu fico irritado com o que o outro faz. Não é o outro que é irritante. Talvez
a colega daquela pessoa não acha ela irritante, mas você acha. Talvez o pastor não ache aquela pessoa irritante, mas você acha. Talvez a pessoa não ache o pastor irritante, mas você acha. Porque o problema não é a pessoa irritante, é a pessoa irritada. Sou eu. Eu tenho que tratar de mim. É sobre mim, não é sobre o outro. Por exemplo, eu falava essa semana com a minha amada esposa. Na minha família, todos nós temos uma sensibilidade no ouvido para barulho de pessoas comendo algumas coisas. A pessoa sentou no meu lado e começou a comer uma maçã, eu saio de perto, eu arrepio todinho. Pego um biscoitinho papa-ovo, isso aqui vai subir meu filho. E eu falei isso para minha esposa porque ela estava do meu lado comendo uma maçã enquanto eu dirigia. E eu ali segurando, quase quebrando o volante. E ela lá, da maçã. Aí quando eu vi que ela estava com o papelzinho, ela estava com o papel toalha na mão, porque ela comeu a maçã, né? Minha esposa é muito preocupada com as coisas delicadas. Aí eu vi que ela embrulhou o papelzinho na mão. Você acabou de comer a maçã? Acabei. Aí eu contei essa história, eu já sabia dessa história. E eu falei para ela, sabe uma coisa que eu aprendi? Paixão. Não existe pessoa irritante, existe pessoa irritada. Sou eu, não é você. Uma outra pessoa ficaria do seu lado e acharia aquele barulho uma orquestra. Tem alguém igual eu aqui? Ó, uma pessoa que também tem dificuldade, outra. Ó, tem uma outra ali. Gente, é pouca demais as pessoas. A minha mãe ia aí assistir uma televisão. A minha mãe gostava, já mais velha, ela gostava de uma xícara de café com leite. E para não engordar, uns biscoitinhos, água e sal. E um pratinho. E como o café com leite estava quente, ela ia tomar o café com leite e fazia assim, ó. Aquilo já arrepiava. Aí ela vinha com o biscoito e depois batia a xícara no pratinho. Tá. E eu comecei a fazer a música. Tá. Meu Deus do céu. O que é isso? Queridos irmãos, não vamos viver a vida comunitária enquanto nós não entendemos que não existe pessoas irritantes, mas irritadas. Claro que aqui é uma generalização, né? Tem gente irritante mesmo. Tem gente que irrita a gente. Mas a gente precisa entender que é mais sobre nós do que sobre eles. Nós temos que aprender a conviver com as pessoas irritantes, não é assim? Eu acho que ninguém tem mais esse dom do que a esposa para conviver com a gente. Porque o homem muitas das vezes é chato. Brincadeira de homem é sem graça. Já viu isso? Os homens sempre acham que tem que ser palhaço. Fazendo gracinha com a mulher na hora errada, cozinhando, fazendo as coisas e fazendo gracinha. Eu não sou assim, obviamente. Né? Toma água. Queridos irmãos, nós temos que nos esforçar para ter virtude. Gastei tempo demais aqui. Mas em segundo lugar, nós temos que nos esforçar não só para ter virtudes, mas nós temos que nos esforçar para manter a unidade doutrinária. É interessante porque o apóstolo Paulo, do verso 4 ao 6, ele vai elencar 7 uns que representam a doutrina, um só corpo. Fala do novo corpo que é a igreja, um só Espírito, que foi dado tanto a judeus como a gentios, uma só esperança, fala da nossa esperança eterna, um só Senhor, Cristo, a fonte de toda a unidade, uma só fé, a fé como crença comum de todos os santos, um só batismo, o batismo nas águas, nós também no Espírito Santo, um só Deus e Pai, o Pai que nos elegeu. É nesse sentido que nós temos que entender, a igreja que não tem doutrina é uma igreja desnutrida espiritualmente.
Não tem como a gente se nutrir espiritualmente sem a doutrina. A Bíblia fala de sã doutrina. Atos 2,42 diz: persevere na doutrina. Nós temos que nos esforçar pela doutrina. A nossa sociedade não quer doutrina. A nossa sociedade está antagonizando doutrina com vida. Eu quero vida, não quero doutrina. Mas a doutrina pressupõe a vida, e a vida pressupõe a doutrina. A primeira coisa da igreja primitiva é que eles perseveravam na doutrina, depois na comunhão e nas orações. Primeiro doutrina, depois comunhão. Comunhão sem doutrina é perigoso. Comunhão sem doutrina gera inclusão irrestrita. E nós sabemos que o Pai inclui todos, mas o Pai não inclui tudo. O pecado não tem inclusão para o pecado. Não tem inclusão para aquela pessoa que quer viver no erro conscientemente. A igreja pode até aceitar todo mundo, mas o céu não vai aceitar todo mundo não, porque a porta é estreita, o caminho é estreito. Ninguém vai entrar no céu a não ser pela porta chamada Jesus Cristo. Fora dele é impossível. Temos que nos esforçar na virtude, temos que nos esforçar, queridos irmãos, para manter a doutrina, queridos irmãos, mas também nós temos que nos esforçar no serviço. Ele vai falar sobre isso, queridos irmãos, que nós temos que nos esforçar no serviço. É isso que vai falar a partir, queridos irmãos, do verso de Efésios 4 aqui. É isso que ele vai falar, queridos irmãos, a partir do verso 7 até o 12 e 13, que nós temos que usar todos os nossos dons, todos os nossos talentos. Deus deu dons a todos, Deus deu graça a todos para usar a serviço do corpo. Não há como a gente viver a vida comunitária se não esforçar para ter virtude, se não esforçar para ter unidade, se não esforçar para servir com os nossos dons. Tem pessoa que não quer servir, tem pessoa que quer ficar o resto da vida no banco, tem pessoa que quer ficar o resto da vida ociosa, tem pessoa que quer ficar o resto da vida sem fazer nada. Vai chegar um dia diante do Pai, e o Pai vai perguntar: o que você fez com o seu talento? O meu talento eu usei na empresa, o meu talento eu usei no esporte. Estou querendo saber os talentos que eu te dei para o corpo, para o serviço do corpo, o que você fez com eles? Mas infelizmente, queridos irmãos, nós não queremos nos esforçar para o serviço. Temos que esforçar para ter maturidade, verso 13 ao 16. Fala de pessoas que vão de um lado para o outro, seguindo todo tipo de doutrina. Nosso alvo é chegar à maturidade, à plenitude de Cristo. Nós temos que nos esforçar para crescer espiritualmente. As pessoas não querem crescer espiritualmente, sabe por quê? Porque para crescer espiritualmente, você tem que sair da sua zona de conforto. Você tem que confessar pecado, você tem que abandonar pecado, você tem que confessar que você está errado. Não há como crescer espiritualmente, amadurecer, se a gente não sair da zona de conforto. Queridos irmãos, nós temos que nos esforçar para ter virtude, temos que nos esforçar para ter doutrina, temos que nos esforçar para servir com os nossos dons e talentos, temos que nos esforçar, queridos irmãos, para ter maturidade, e temos que nos esforçar para ter santidade. Verso 17 a 32, ali fala que nós temos que nos desvestir do velho homem e nos revestir do novo homem. Como que nós vamos viver a vida comunitária se a gente quer continuar na vida de pecado? Tira essa roupa suja do pecado, arranca essa parafernália de imundície, esse trapo de imundície, e coloca sobre você as vestes alvas da santidade. Se esforce para ser santo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você já parou para entender esse versículo? Segui a paz com todas. Vou trazer vocês para o credo de Jesus. Seguir a paz com todos, ame o próximo como a si mesmo, horizontal. E a santificação, ame a Deus sobre todas as coisas, vertical. É a mesma coisa, só que feito de forma diferente. Eu tenho que ter paz com os outros e paz com Deus. Estar bem com os outros e estar bem com Deus. Como que nós vamos viver a vida cristã se não tem santificação? Foi isso que
Deus usou Josué para dizer no capítulo 7 de Josué, lembrar que agora ou 5, manda o povo santificar hoje, porque amanhã farei maravilha no meio dele. O que era a santificação lá, naquele contexto? O cara tinha roubado a capa de Acã. Santificar é tirar a capa do Acã. Santificar é jogar para fora esse pecadinho escondido, esse segredinho maligno que está te destruindo. Santificar é tirar essa roupa suja, maltrapilha do filho pródigo que vivia perto dos porcos. Quinto lugar, a vida comunitária pressupõe uma vida de dependência do Espírito Santo. Essa é a minha quinta mensagem da série. Nós precisamos depender do Espírito Santo, primeiro porque fomos selados por eles, versículo 13 do capítulo 1. Ele nos selou, Ele habita em nós, e se Ele habita em nós, temos que depender dEle. O que é a vida de dependência de Cristo, do Espírito Santo? É a vida controlada por Ele. A pergunta que você tem que fazer dia a dia é: quem está no controle da minha vida agora? A carne ou o Espírito? Nessa crise que você está tendo agora, é a carne ou o Espírito que está governando? Nessa atitude que você acabou de ter agora, é a carne ou o Espírito que está no comando? Nessa maneira de lidar com esse problema agora, é a carne ou o Espírito? Nós temos que viver como selados pelo Espírito Santo. Segundo, nós dependemos do Espírito Santo porque para recebermos o Espírito de sabedoria, versículo 17 do capítulo 1. Sem o Espírito Santo não tem sabedoria. Eu preciso de sabedoria para orar, eu preciso de sabedoria para conversar com as pessoas, eu preciso de sabedoria para ouvir, eu preciso de sabedoria para gerenciar minhas emoções que estão em turbilhão, eu preciso de sabedoria para lidar com as tentações, com os lugares que eu não devo ir, com os lugares que eu posso ir, eu preciso de sabedoria para resolver conflitos, eu preciso de sabedoria para tomar decisões, eu preciso de sabedoria para fazer algo de Deus. Mas essa sabedoria vem de onde? O capítulo 1 vai dizer: é o Espírito Santo que nos dá sabedoria. É por isso que João vai dizer no seu evangelho que o Espírito Santo, quando vier, nos guiará a toda a verdade, nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar tudo o que Cristo disse. Sem o Espírito Santo nós não teremos sabedoria. Posso ouvir amém? Nós dependemos do Espírito Santo também, queridos irmãos, para receber poder. Capítulo 3, verso 16 deixa claro isso, queridos irmãos. Olha aí o capítulo 3, verso 16. Ore para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo, no seu ser, com poder por meio do Espírito. Eu preciso de poder, irmão. Poder para expulsar demônio, aleluia. Poder para curar os enfermos, poder para pregar o evangelho. Mas eu preciso de poder para dizer não ao pecado. Eu preciso de poder para fazer como José, diante da esposa de Potifar: estou fora. Mas você vai ser preso, não tem problema. Mas você vai cair numa arapuca, não tem problema. Mas você vai cair numa armadilha, não tem problema. Porque eu decidi ser diferente. Tem que ter poder para resistir às grandes cantadas da vida. Aprendemos sobre isso lá no acampamento hoje pela manhã, sobre José. Eu preciso de poder para perdoar o miserável, poder para perdoar a fraqueza do irmão, fraqueza da irmã, poder para andar a segunda milha, poder para amar o inimigo. A gente não está amando os irmãos, nós não estamos amando os irmãos, meu querido obreiro Carlos. Como é que eu vou amar o inimigo? Falta poder. Eu preciso depender do Espírito Santo para ter poder. Eu preciso depender do Espírito Santo também, querido, para não entristecer o Efésios 4:30, não entristecer o Espírito Santo. Eu preciso de poder para não entristecer o Espírito Santo. O que entristece o Espírito Santo? O pecado não confessado. O que entristece o Espírito Santo? Os pecados não resolvidos. É o que diz Provérbios: daquele que confessa e abandona, alcança a misericórdia. Nós precisamos pensar naquilo que entristece o Espírito Santo.
que está entristecendo o Espírito Santo na sua vida? A saia curta entristece também, com certeza. Mas não é só a saia curta. A língua grande, como diz a pregadora que as irmãs gostam, eu não, mas as irmãs gostam, Joyce Meia, eu e minha boca grande. É assim que ela fala? Eu e minha boca grande. Já ouviram Joyce Meia? Não é a minha pregadora favorita. Ela é uma pregadora da teologia da prosperidade, da confissão positiva, mas eu li esse livro dela, eu e minha boca grande, e eu vi ela pregando isso. Tristeza explicando a minha boca grande, meu zoião. Não detesta o Espírito Santo, é aonde eu estou colocando meus olhos. Eu preciso depender do Espírito Santo, para ser cheio do Espírito Santo. Efésios 5:18, não vos embriagueis com vinho, não coloque nada que possa dominar a sua vida. A única coisa que deve controlar você é o Espírito Santo. O vício não pode controlar, a bebida, o sexo, o dinheiro, o lazer, o esporte, o prazer, tudo que te controla é vício, é embriaguez, tem que ser jogado fora. A única coisa que tem que controlar você é o Espírito Santo de Deus. Posso ouvir amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor. Hoje está quente aqui em cima. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo acontece no momento da conversão, mas a plenitude do Espírito Santo é constante, é dinâmica, é diária. Todos os dias eu tenho que me colocar debaixo da fonte do Espírito Santo que deixa encha. Eu preciso do Espírito Santo todo dia, igual o maná. Eu tenho que pegar o maná todo dia. O Espírito Santo de hoje não serve para amanhã, não. Eu tenho que todo dia estar diante dele e falar: me encha. Eu preciso também depender do Espírito Santo para orar no Espírito. Ele vai falar: ore no Espírito, versículo 18 do capítulo 16. Orar em Espírito não é orar em línguas, eu expliquei isso aqui. Orar em Espírito é orar em harmonia com a palavra de Cristo, com o Evangelho, em concordância com o que Deus diz. Queridos irmãos, mas em último lugar, a vida comunitária pressupõe batalha espiritual, o sermão de semana passada. A vida comunitária pressupõe batalha espiritual. Aprendemos em primeiro lugar no capítulo 6 que para vencer a batalha espiritual precisamos conhecer nosso comandante. Lá aprendemos que Ele é o nosso Senhor absoluto. Lá aprendemos que Ele é o Todo-Poderoso. E lá aprendemos que Ele é o guerreiro celestial. O seu comandante é Senhor, Todo-Poderoso e guerreiro celestial. O soldado celestial. Ele é o soldado celestial, o nosso guerreiro. É por isso que quando Davi vai enfrentar Golias, diz: eu não vou até você com armas, eu vou até você em nome do Senhor dos exércitos, aquele que tem todos os exércitos celestiais sob o seu controle, inclusive os demônios, inclusive os exércitos da terra. Você precisa conhecer seu comandante. Seu comandante, o seu general é Cristo, dizia a música. O seu comandante não vacila, o seu comandante é vitorioso. Na cruz do Calvário ele venceu o diabo, ele venceu as trevas. Lá diz em Colossenses que ele triunfou sobre potestades e principados e triunfou sobre eles na cruz. Ele venceu, o seu comandante é vencedor. É por isso que a Bíblia diz que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque nós nos identificamos com a vitória absoluta de Cristo. Eu não tenho que vencer o diabo. Ele já venceu, eu só me aposto dessa vitória na minha vida. Eu não tenho que vencer os demônios. Guerra espiritual não é para vencer demônio, nem para vencer Satanás. Guerra espiritual é para nós nos tomarmos posse da vitória que já é nossa em Cristo Jesus, sobre as trevas, sobre Satanás. A guerra espiritual não é para nos blindar contra Satanás, é para tomar posse da verdade que está lá em Efésios 2:6, de que nós estamos agora assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Guerra espiritual é para tomar posse das verdades. Mas eu preciso também, na guerra espiritual, conhecer meu inimigo. Meu inimigo não é você.
Meu inimigo não é as pessoas, meu inimigo é o capeta. O alvo do diabo é tirar você do foco da guerra contra ele e colocar as pessoas. Nós estamos apontando o canhão da ira para o lado. E enquanto estou apontando o canhão da ira para o lado, o diabo está alcançando a vitória. Quando eu acordo, diga: eu estou apontando o canhão da ira para o lugar errado. E eu começo a entender que a guerra é contra ele e não contra as pessoas. O diabo começa a perder a batalha dentro da igreja. Por que o diabo tem vencido a batalha dentro da igreja? Porque os irmãos estão batalhando dos lados. Mas eu tenho também, além de conhecer meu inimigo, que é inteligente, que é poderoso e que é maldoso, aprendemos isso semana passada, temos também que conhecer as nossas armas. Se nós não conhecemos as nossas armas, qual que é as nossas armas? A verdade. Tome posse da verdade de Deus na sua vida. Qual que é a nossa arma? A justiça. Tome posse da justiça de Cristo na sua vida. Qual que é a nossa arma? O Evangelho da paz. Tome posse do Evangelho da paz na sua vida. Qual que é a nossa arma? O escudo da fé. Tome posse dessa fé que nós temos para resistir os dardos inflamados do diabo. Qual que é a nossa arma? O capacete da salvação que protege a nossa mente de toda dúvida sobre a nossa identidade. Falei sobre isso lá sábado de manhã no acampamento. Qual que é a nossa arma? A espada do Espírito. Tome posse da palavra do Espírito como sua espada. Qual que é a nossa arma? Orar em todo o tempo. As armas nada mais é do que verdades que nós temos que tomar posse. Temos que tomar posse da verdade, da justiça, do Evangelho da paz, da fé, da salvação e da palavra do Espírito. Quando nós nos apossamos dessas verdades, estamos prontos para batalhar contra o inimigo. Qual foi a arma que Jesus usou para vencer o diabo? Está escrito, está escrito, está escrito. Amados irmãos, o alvo dessas 6 mensagens que eu preguei aqui na igreja, estou fazendo só um resumo hoje, é acordar a igreja. Nós não vamos viver a vida comunitária sem nos conscientizarmos de que nós somos em Cristo, identidade, de que temos que crescer espiritualmente, de que temos que ter uma atitude inclusiva, de que temos que nos esforçar, de que temos que nos encher do Espírito e de que temos que batalhar a batalha que foi nos colocada com as verdades da verdade, justiça, Evangelho da paz, fé, salvação, palavras de Deus e oração. É assim que essa igreja vai caminhar. Posso ouvir amém? Vamos colocar de pé, queridos.